Olá, pessoal! Antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso avisar. Essas não são apenas histórias. São relatos, experiências reais que aconteceram comigo e com pessoas próximas ao longo dos anos. O interior do Brasil guarda segredos. Lugares onde a modernidade ainda não chegou completamente. Onde as tradições antigas ainda ecoam e onde algumas coisas simplesmente não conseguem ser explicadas pela razão. Hoje vou compartilhar com vocês 5 histórias que me marcaram profundamente. Algumas aconteceram comigo. Outras foram contadas por pessoas em quem confio completamente. Todas têm algo em comum. Aconteceram em sítios, fazendas, lugares afastados onde a natureza ainda reina e onde, às vezes, nos deparamos com coisas que nossa mente se recusa a aceitar. Se você tem o coração fraco, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se tem coragem de ouvir até o final, então, prepare-se. Porque depois dessas histórias, você nunca mais vai olhar para o interior da mesma forma. Isso aconteceu há uns 8 anos, quando eu tinha 22. Meu tio paterno tinha acabado de herdar um sítio no interior de Minas Gerais, próximo a uma cidadezinha chamada Santa Rita do Sapucaí. Ele me convidou para passar um fim de semana lá, ajudar a fazer uma limpeza geral na propriedade que estava abandonada há quase uma década. O sítio ficava a uns 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que serpenteava entre morros cobertos de mata fechada. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que vi aquele lugar. A casa principal era de tijolos aparentes, com um terraço amplo na frente e janelas de madeira pintadas de azul desbotado. Ao redor, havia um pomar de jabuticabeiras centenárias, e mais adiante, currais vazios tomados pelo mato. Mas o que mais me chamou a atenção foi o poço. Ficava uns 50 metros atrás da casa, cercado por pedras empilhadas que formavam uma mureta baixa. Meu tio me contou que o antigo dono havia mandado cavar aquele poço nos anos 70, mas nunca havia achado água. Mesmo assim, continuaram cavando. 10 metros, 15, 20, até que um dia, simplesmente pararam. Ninguém soube me explicar o porquê. Dizem que é fundo, meu tio falou enquanto olhávamos para aquele buraco negro. Mas ninguém nunca mediu direito. Chegamos na sexta-feira à tarde, quando o sol já estava baixo e pintava tudo de dourado. O ar tinha aquele cheiro característico do interior, terra úmida, mato, e algo mais que eu não conseguia identificar. Algo meio azedo, como fruta passada. Dormimos na casa principal. Eu fiquei no quarto dos fundos, que dava vista para o quintal e, consequentemente, para o poço. A janela não tinha cortina, apenas uma veneziana de madeira velha que não fechava direito. Durante a noite, uma fresta de luar entrava no quarto e desenhava um retângulo prateado no chão. A primeira noite passou tranquila. Acordei uma única vez por volta das 3 da manhã com sede. Fui até a cozinha beber água e, na volta, parei na janela do quarto. Não sei bem porquê, talvez curiosidade, talvez aquela sensação estranha que você tem quando está em um lugar novo. Olhei na direção do poço. Havia alguém sentado na mureta. Meu coração disparou. Era uma figura escura, claramente humana, mas que eu não conseguia distinguir os detalhes por causa da distância e da penumbra. Fiquei ali, imóvel, tentando entender quem seria. Meu tio dormia no quarto ao lado e tínhamos trancado todas as portas antes de dormir. Esperei. 5 minutos. 10. A figura não se movia. Parecia estar olhando para baixo, para dentro do poço. Pensei em acordar meu tio, mas algo me impedia de me mover. Uma paralisia estranha, como se meu corpo soubesse que era melhor ficar quieto. De repente, a figura se levantou e simplesmente desapareceu. Não se afastou caminhando, não se escondeu atrás de uma árvore. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Voltei para a cama, mas não consegui dormir mais. Fiquei olhando para o teto, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez fosse sombra da árvore balançando com o vento.
Talvez minha mente cansada tivesse criado a ilusão. Talvez. No dia seguinte, não comentei nada com meu tio. Começamos a limpeza logo cedo. Tiramos móveis velhos, varremos o chão, organizamos as coisas que prestavam. Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte, eu estava carregando uns caixotes velhos para o quintal quando tropecei e deixei cair tudo perto do poço. Foi aí que eu ouvi um som abafado, como se alguém tivesse batido palmas lá embaixo. Eco estranho que durou mais tempo do que deveria. Meu tio, que estava a uns metros de mim, também ouviu. Que barulho foi esse? Ele perguntou, se aproximando. Não soubemos responder. Pegamos uma pedra e jogamos no poço só para testar. O barulho da pedra batendo no fundo foi completamente diferente. Seco, abafado, normal. Aquele som de antes era outra coisa. Durante o resto do dia, eu evitei passar perto do poço. Mas, confesso, sentia uma curiosidade mórbida. Era como se aquele buraco exercesse um magnetismo estranho sobre mim. Várias vezes me peguei olhando na direção dele, mesmo quando estava fazendo outras coisas. À tarde, quando o sol começou a se pôr, meu tio foi até a cidade comprar algumas coisas que faltavam para o jantar. Eu fiquei sozinho no sítio, e foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Estava organizando umas ferramentas na varanda quando ouvi vozes, baixinhas, como pessoas conversando longe. Pensei que fossem vizinhos, mas olhei ao redor e não vi ninguém. O sítio mais próximo ficava a quase 1 quilômetro de distância. As vozes pareciam vir de trás da casa, do lado do poço. Senti um frio na barriga. Mas a curiosidade foi mais forte. Peguei uma lanterna e fui investigar, mesmo com o coração batendo disparado. Quanto mais eu me aproximava, mais nítidas ficavam as vozes. Eram 2 pessoas falando, um homem e uma mulher, mas eu não conseguia entender o que diziam. As palavras se misturavam como se fossem faladas debaixo d'água. Quando cheguei perto do poço, as vozes pararam. Acendi a lanterna e apontei para dentro. O feixe de luz se perdeu na escuridão sem iluminar nada. Era como se o poço engolisse a luz. Fiquei ali, imóvel, segurando a lanterna com a mão tremendo ligeiramente. Foi quando ouvi a respiração, pesada, lenta, vinda de dentro do poço. Como se alguém estivesse lá embaixo olhando para cima, olhando para mim. Saí correndo, literalmente correndo, sem olhar para trás. Entrei em casa, tranquei a porta e fiquei esperando meu tio voltar. Quando ele chegou, 1 hora depois, eu estava sentado na sala, ainda tremendo. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, vendo minha cara. Contei tudo. As vozes, a respiração, a sensação de estar sendo observado. Meu tio me ouviu em silêncio, com uma expressão que não consegui decifrar. Você não é o primeiro, ele disse finalmente. Como assim? O antigo dono, antes de ele morrer, ele me procurou. Queria vender o sítio barato, urgente. Disse que não conseguia mais ficar aqui. Falava de vozes, de coisas que não conseguia explicar. E você não me contou isso antes? Pensei que fossem fantasias de velho. Mas agora, naquela noite, nós 2 ficamos no quarto da frente, longe da janela que dava para o poço. Mesmo assim, eu acordei várias vezes. E sempre com a sensação de que alguém estava me chamando lá fora. Uma voz baixinha, insistente, que repetia meu nome. No domingo de manhã, fizemos as malas cedo e fomos embora. Antes de partir, meu tio tampou o poço com umas tábuas velhas e colocou pedras por cima. Melhor assim, ele disse. Alguns meses depois, soube que ele vendeu o sítio. Nunca mais falamos sobre aquele fim de semana. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa à noite, ainda escuto aquela respiração pesada e tenho a sensação de que algo, lá no fundo daquele poço seco, continua esperando. Esperando por quê? Isso eu nunca quis descobrir. Esta história não aconteceu comigo, mas com meu primo Rafael. Ele me contou há uns 5 anos numa roda de amigos.
e juro que nunca consegui tirar aquelas imagens da minha cabeça. Rafael é daquele tipo de pessoa séria, que não inventa coisas. Engenheiro, racional, pé no chão. Se ele disse que aconteceu, eu acredito que aconteceu. Era 2018, dezembro. Rafael trabalhava numa empresa de consultoria e tinha sido enviado para fazer um levantamento técnico numa fazenda em Goiás, perto de Pirenópolis. O trabalho era simples: medir alguns terrenos, verificar documentações, coisas de rotina. Ele deveria ficar 3 dias na região. A fazenda ficava num lugar bem isolado. Para chegar lá era preciso pegar a rodovia principal e depois entrar numa estrada de terra que cortava a propriedade por quase 10 quilômetros. Uma estrada estreita, cercada por pastagens de um lado e cerrado fechado do outro. Rafael chegou na segunda-feira de manhã, fez o trabalho durante o dia e pernoitou na sede da fazenda, numa casa de hóspedes que o proprietário mantinha para visitantes. Na terça-feira, mesma rotina. Tudo normal, tudo tranquilo. O problema começou na terça à noite. Rafael estava terminando de jantar quando o caseiro da fazenda, um senhor de uns 60 anos chamado Joaquim, se aproximou dele com uma expressão preocupada. "Moço", ele disse, "o senhor vai embora amanhã cedo?" "Vou sim. Por quê?" "É que, bom, amanhã é quarta-feira, e quarta-feira é dia dele." Rafael não entendeu. Dia de quem? Joaquim olhou ao redor, como se estivesse checando se alguém mais estava ouvindo. "Do homem da estrada. Toda quarta-feira, por volta das 10 da noite, ele aparece. Anda pela estrada, de lá pra cá, de cá pra lá, sempre no mesmo horário." "E qual o problema?" Rafael perguntou, achando que era apenas superstição. "O problema, moço, é que esse homem, ele morreu há 15 anos. Rafael deu uma risada nervosa. "Seu Joaquim, o senhor acredita mesmo nisso?" "Eu não acredito, moço, eu vejo." O caseiro contou que o homem se chamava Antônio. Era caminhoneiro e costumava usar aquela estrada como atalho para chegar na cidade. Uma noite de quarta-feira, em 2003, o caminhão dele quebrou bem no meio da estrada. Antônio desceu para ver o que estava acontecendo e foi picado por uma cobra. Sozinho, sem celular, sem ninguém por perto. Morreu ali mesmo, encostado na roda do caminhão. Desde então, Joaquim continuou. Toda quarta-feira ele volta. Fica andando pela estrada procurando ajuda, só que... Bom, ajuda já não adianta mais, né? Rafael tentou manter o ceticismo, mas alguma coisa no tom de voz do caseiro o deixou inquieto. "E vocês já viram esse homem?" "Várias vezes. Eu, minha esposa, os peões. Sempre na quarta-feira, sempre no mesmo horário. A gente já acostumou. Quando dá umas 9:30 da noite, todo mundo se recolhe e não sai de casa até amanhecer." Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir direito. Ficou pensando na história, tentando encontrar explicações lógicas. Talvez fosse algum morador da região que passava por ali regularmente. Talvez os funcionários da fazenda tivessem criado essa lenda para justificar alguma coisa. Talvez. Na quarta-feira, Rafael decidiu que ia embora mais cedo. Não por medo. Ele fazia questão de deixar claro, mas porque o trabalho já estava quase terminado mesmo. Por volta das 3 da tarde, ele terminou as últimas medições e foi se despedir do Joaquim. "O senhor vai sair agora?" O caseiro perguntou, visivelmente aliviado. "Vou. Melhor pegar a estrada com luz do dia." "Muito bem, moço, muito bem." Rafael colocou os equipamentos no carro e partiu. A estrada estava seca. O tempo estava bom. E ele dirigia devagar, com cuidado para não levantar muita poeira. Eram quase 5 da tarde quando ele chegou no meio do caminho, mais ou menos onde a estrada fazia uma curva fechada à direita. Foi aí que o carro resolveu dar problema. Começou com um barulho estranho no motor, depois uma fumacinha branca saindo do capô. Rafael parou no acostamento e desligou o carro. Quando tentou ligar novamente, nada. Motor morto. "Que merda", ele murmurou olhando ao redor. Não havia sinal de celular naquela região.
A fazenda ficava a uns 5 quilômetros para trás e a rodovia principal a uns 5 quilômetros para frente. Em qualquer direção seria uma caminhada longa. Rafael decidiu esperar um pouco, torcer para que o motor esfriasse e voltasse a funcionar. Abriu todas as portas do carro para fazer corrente de ar e ficou ali, sentado no banco do motorista, olhando a paisagem. O cerrado estava silencioso, apenas o som do vento balançando as folhas secas e, de vez em quando, o canto de algum passarinho. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Bonito, pacífico. Às 6h30, Rafael tentou ligar o carro novamente. Nada. Às 7, mesma coisa. Estava ficando escuro. Foi por volta das 8 que ele começou a ficar realmente preocupado. A escuridão no interior é diferente da cidade. Densa, pesada, quase sólida. O céu estava limpo, cheio de estrelas, mas a estrada era apenas uma faixa escura cortando a paisagem. Às 9, Rafael tomou uma decisão. Ia caminhar de volta para a fazenda. Era longe, mas pelo menos conhecia o caminho. Pegou uma lanterna pequena que tinha no porta-luvas e começou a andar. A estrada de terra fazia barulho sob seus pés. Cada passo era um creque, abafado, que ecoava na noite silenciosa. Rafael mantinha a lanterna apontada para baixo, iluminando apenas alguns metros à frente. O resto era escuridão total. Estava andando há uns 20 minutos quando ouviu o barulho. Passos. Alguém caminhando na sua direção. Rafael parou e apagou a lanterna, tentando enxergar na escuridão. A princípio não viu nada, mas os passos continuavam. Regulares, pesados como botas batendo na terra seca. "Oi!" Rafael gritou. "Tem alguém aí?" Os passos pararam. Silêncio total. Rafael acendeu a lanterna novamente e apontou para a frente. Mas o feixe de luz se perdia na distância, sem iluminar nada além da estrada vazia. "Olá?" Tentou novamente. Nada. Rafael voltou a caminhar, mas agora estava tenso. Cada barulho do mato, cada movimento das folhas ao vento o fazia parar e olhar ao redor. A sensação de estar sendo observado era tão forte que ele sentia a pele arrepiada. 10 minutos depois, os passos recomeçaram. Dessa vez, Rafael teve certeza. Alguém estava vindo na sua direção. Alguém caminhando devagar, sem pressa, mas se aproximando. Rafael parou novamente e acendeu a lanterna, varrendo a estrada de um lado para outro. Foi quando ele viu uma figura escura, ainda longe, mas claramente humana, caminhando na direção dele. Rafael sentiu o coração disparar, mas tentou se manter calmo. Talvez fosse algum morador da região, alguém que pudesse ajudar. "Ei!" gritou acenando com a lanterna. "Preciso de ajuda." A figura parou e ficou ali, imóvel, a uns 50 metros de distância. Rafael não conseguia distinguir o rosto ou detalhes da roupa, mas podia ver claramente que era um homem. Alto, meio corcunda, como se carregasse algo pesado nas costas. "Meu carro quebrou." Rafael continuou. "Você pode me ajudar?" O homem não respondeu. Simplesmente ficou ali, parado, como uma estátua. Rafael começou a sentir um frio na barriga. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Olhou no pulso. 9h50 da noite. Quase 10 horas. Toda quarta-feira por volta das 10 da noite. A lembrança das palavras do Joaquim atingiu Rafael como um soco. Ele olhou novamente para a figura na estrada. Ainda estava lá, imóvel. Devagar, muito devagar, Rafael começou a andar para trás. Não tirava os olhos do homem, mas se afastava na direção do seu carro. 1 passo, 2, 3. A figura começou a se mover, não caminhando, deslizando, como se os pés não tocassem o chão, vindo na direção de Rafael, devagar, mas implacável. Rafael saiu correndo. Correu como nunca tinha corrido na vida, com a lanterna balançando na mão e iluminando pedaços aleatórios da estrada. Atrás dele podia ouvir alguma coisa. Não eram passos. Era um som abafado, como se alguém arrastasse algo pesado pela terra.
Rafael correu por uns 10 minutos sem parar, até que viu seu carro na frente. Entrou rapidamente, trancou todas as portas e ficou ali, ofegante, tentando entender o que havia acontecido. Olhou pelo retrovisor. A estrada estava vazia. Tentou ligar o carro uma última vez. Para sua surpresa, o motor pegou na primeira tentativa. Rafael não perdeu tempo. Pisou fundo no acelerador e saiu de lá o mais rápido que pôde. Chegou na rodovia principal às 10h15. Parou num posto de gasolina e ficou lá até amanhecer, bebendo café e tentando processar o que havia vivido. No dia seguinte, passou na fazenda para se despedir do Joaquim. O caseiro o recebeu com um sorriso aliviado. Como foi a noite, moço? Rafael hesitou. Seu Joaquim, aquele homem que o senhor falou, como ele é? Alto, meio curvado. Usa uma roupa escura, meio rasgada. Por quê? Rafael não respondeu. Simplesmente balançou a cabeça e foi embora. Até hoje, sempre que precisa viajar a trabalho, ele confere 3 vezes se é numa quarta-feira. E se for, ele inventa uma desculpa qualquer para mudar a data. Porque algumas coisas, segundo Rafael, é melhor não arriscar encontrar de novo. Esta é provavelmente a história mais perturbadora que vou contar hoje. Aconteceu comigo, no sítio da minha avó materna, há cerca de 12 anos. Eu tinha 18 anos na época. Estava de férias da escola e tinha ido passar uns dias com ela no interior do Paraná. Minha avó sempre foi uma mulher forte, daquelas que acordam às 5 da manhã e vão dormir às 10 da noite. Criou 8 filhos praticamente sozinha. Tocava uma propriedade de 15 alqueires e ainda encontrava tempo para cuidar da horta, dos animais e da casa. Mas naquela época, ela já estava com 82 anos e algumas tarefas tinham ficado pesadas demais para ela. O sítio ficava numa região montanhosa, cercado por outras propriedades rurais, mas com uma particularidade. De um lado da casa havia uma plantação de milho que se estendia por quase 2 alqueires. Era um milharal denso, com pés que chegavam a mais de 2 metros de altura, formando uma espécie de labirinto verde que balançava com o vento. Minha avó sempre teve medo daquele milharal. Não medo normal, de se perder ou de encontrar algum animal. Era um medo mais profundo, mais primitivo. Ela nunca entrava lá sozinha, e sempre que precisava colher milho, esperava alguém da família estar por perto. Aquele lugar não é normal, ela costumava dizer. Tem coisa ali que não deveria ter. Achei que fosse paranoia de idade, até viver aquela semana. Cheguei numa segunda-feira de manhã. Minha avó estava feliz em me receber, mas notei que ela parecia mais frágil do que das outras vezes. Caminhava devagar, se cansava fácil, e tinha desenvolvido um hábito estranho de olhar constantemente pela janela da cozinha, que dava vista para o milharal. Vó, a senhora está bem? Perguntei na primeira noite. Estou, meu filho. É só que, ultimamente tenho visto umas coisas estranhas. Que tipo de coisas? Ela hesitou, mexendo com a xícara de café nas mãos. Uma menina brincando no milharal. Menina? Que menina? Não sei. Nunca vi ela direito, mas toda tarde, por volta das 5 horas, ela aparece. Fica correndo entre os pés de milho, brincando de esconde-esconde. Fiquei preocupado. Talvez minha avó estivesse começando a ter alucinações. A senhora já conversou com ela? Como vou conversar? Quando saio para ver, ela desaparece. Na terça-feira de manhã, resolvi verificar por mim mesmo. Saí para dar uma volta pela propriedade e, obviamente, fui dar uma olhada no milharal. Era início de março, época da colheita, e o milho estava no ponto. Os pés balançavam suavemente com a brisa da manhã, criando um sussurro constante que era quase hipnótico. Entrei alguns metros entre as fileiras. O milharal era realmente denso. Depois de alguns passos, já não conseguia ver a casa da minha avó. Era como estar perdido numa floresta verde, onde todas as direções pareciam iguais. Não vi nada de anormal. Apenas milho, terra, alguns insetos.
Voltei para casa convencido de que minha avó estava imaginando coisas. Mas à tarde, por volta das 5:30, estava na cozinha ajudando a preparar o jantar quando ela me cutucou. "Olha lá", sussurrou, apontando para a janela. Olhei e vi. Uma menina, realmente. Não podia ter mais de 8 ou 9 anos, vestindo um vestidinho claro, correndo entre os pés de milho. Ela aparecia numa fileira, desaparecia e reaparecia metros adiante, como se estivesse brincando de pique-esconde. "Meu Deus", murmurei. "Realmente tem uma criança lá." "Você está vendo também?" minha avó perguntou, e havia alívio na sua voz. "Estou. Vou lá falar com ela." "Não." Minha avó me segurou pelo braço. "Não vai, não." "Por quê? É só uma criança." "Não é, meu filho. Não é." Saí mesmo assim. Atravessei o quintal e entrei no milharal, tentando localizar a menina. Chamei por ela, perguntei se estava perdida, se precisava de ajuda. Mas não obtive resposta. Andei por uns 10 minutos entre as fileiras, procurando, mas não encontrei ninguém. Quando voltei para casa, minha avó estava sentada na mesa da cozinha, com as mãos tremendo ligeiramente. "Não achou, né?" ela disse. "Não, mas juro que vi uma menina lá." "Também vi, igual você." Naquela noite, minha avó me contou a história completa. Há uns 20 anos, uma família havia se mudado para uma propriedade vizinha. Marido, esposa e uma filha pequena de 8 anos, chamada Isabela. A menina era uma criança alegre, cheia de energia, que adorava brincar ao ar livre. Um dia, durante a época da colheita, Isabela estava brincando no quintal da casa dela quando resolveu se aventurar no milharal da propriedade. Era um milharal grande, parecido com o da minha avó, e a menina entrou lá para brincar de esconde-esconde. E nunca mais saiu. Os pais procuraram desesperadamente. Vizinhos, bombeiros, polícia. Todo mundo ajudou nas buscas. Vasculharam o milharal inteiro, cortaram tudo, revolveram a terra. Mas nunca encontraram nem rastro da menina. Dizem que ela se perdeu e morreu lá dentro. Minha avó continuou. Fome, sede, bicho, sei lá. O fato é que sumiram com ela. E a família? Mudou daqui uns meses depois, não aguentaram ficar. E por que a senhora acha que é ela que está aparecendo? Minha avó me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Porque ela ainda está brincando, meu filho. Ainda está brincando de esconde-esconde. Na quarta-feira, resolvi fazer um teste. Às 5 da tarde, posicionei uma cadeira na janela da cozinha e fiquei observando o milharal. Minha avó estava do meu lado, também olhando. 5:15, nada. 5:20, nada. 5:30. Lá, minha avó sussurrou. Vi também. A mesma menina do dia anterior, ou pelo menos alguém muito parecido. Vestidinho claro, cabelos escuros, correndo entre as fileiras de milho. Mas dessa vez, consegui observar melhor. Ela não tocava no chão. Seus pés passavam alguns centímetros acima da terra, e ela se movia de forma estranha, como se estivesse flutuando. E quando aparecia entre as fileiras, por alguns segundos eu conseguia ver através dela, como se ela fosse feita de fumaça. "Vó!" comecei a dizer, mas minha avó me interrompeu. "Ela está olhando para cá." Era verdade. A menina havia parado de correr e estava parada numa das fileiras, olhando diretamente para a nossa janela. Não conseguíamos ver seu rosto com clareza por causa da distância, mas havia algo perturbador na forma como ela estava imóvel, observando. De repente, ela acenou. Um aceno lento, deliberado, como se estivesse nos convidando para brincar com ela. "Vamos sair daqui", minha avó disse, levantando da cadeira. "Espera, vó." "Não, meu filho, vamos sair." Saímos da cozinha, mas eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A menina acenando, nos convidando. Havia algo ao mesmo tempo inocente e sinistro naquele gesto. Na quinta-feira de manhã, acordei com um barulho estranho, um som ritmado, como palmas batendo devagar. Olhei no relógio. 5:30 da manhã. Levantei da cama e fui até a janela do meu quarto, que também dava para o lado do milharal. A menina estava lá.
Mas dessa vez, ela estava parada bem na borda do milharal, a uns 20 metros da casa. E estava batendo palmas, olhando diretamente para minha janela. Senti um frio percorrer minha espinha. Era como se ela soubesse exatamente onde eu estava, como se pudesse me ver através da parede. Fiquei ali, hipnotizado, sem conseguir me mexer. Ela continuava batendo palmas de forma ritmada, sempre olhando para mim. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Aquela cadência era absurda. Não parecia brincadeira de criança. Era como um chamado. A luz da manhã mal tinha nascido, mas já dava para ver com clareza. Ela ainda estava com o mesmo vestidinho claro, agora um pouco mais sujo, como se tivesse sido usado por dias seguidos. O cabelo caía nos ombros, mas seu rosto... Eu não conseguia ver direito. Estava sempre meio coberto por sombra. Por mais que o sol estivesse nascendo direto atrás de mim. De repente ela parou de bater palmas e deu um passo à frente. Aquele passo foi como se alguma coisa estalasse dentro da minha cabeça. Não era apenas o corpo dela se movendo, era o ambiente ao redor mudando junto. O vento parou. Os pássaros que costumavam cantar de manhã silenciaram, e o tempo pareceu ficar espesso. Ela deu outro passo. Agora, faltavam uns 15 metros. Saí correndo do quarto, coração disparado, tropeçando nos móveis até chegar à cozinha. Minha avó já estava lá, sentada em silêncio, olhando pela janela. Ela veio mais perto hoje, né? Ela perguntou sem nem olhar para mim. Como a senhora sabe? Porque é sempre assim. Todo ano, quando ela aparece mais de 2 vezes, ela começa a chegar perto. Como se estivesse tentando lembrar o caminho. Ou convidar alguém para brincar com ela. Brincar. Minha avó finalmente olhou para mim com olhos cansados e tristes. Ela não quer machucar ninguém, Rodrigo. Ela só está presa, brincando de esconde-esconde há 20 anos, sem nunca ter sido encontrada. E talvez esteja cansada de brincar sozinha. Na sexta-feira, minha avó decidiu que eu devia ir embora. Disse que já estava me envolvendo demais, que aquilo acontecia de tempos em tempos com alguém da família. Um sobrinho, um neto, um parente mais novo. E sempre começava assim, com curiosidade, depois compaixão e depois fascínio. Ela quer que alguém vá com ela, meu filho, para brincar. Só que quem entra, não volta. E quando volta, não é mais o mesmo. Tentei discutir, dizer que era só um espírito, que talvez pudesse ser ajudado. Mas minha avó apenas disse: não é só isso. Ali dentro, o tempo é diferente. As regras não são como aqui fora. Aquilo é um lugar entre mundos. Voltei para a cidade naquela mesma tarde. Anos se passaram. Minha avó faleceu 2 anos depois, durante o sono. O sítio foi vendido. O milharal desfeito. Plantaram soja no lugar. Mas às vezes eu sonho com ela. Com a menina. No sonho estou de volta à janela da cozinha. E ela está lá, entre os pés de milho. Me olhando, acenando. Sempre com aquele aceno lento, como se o tempo estivesse escorrendo devagar entre os dedos dela. E em alguns desses sonhos, eu respondo. Aceno de volta. Dou um passo. E então acordo. Sempre com a sensação de que, um dia, vou dar o segundo passo. E não vou mais acordar. Meu nome é Rodrigo. Tenho 36 anos hoje. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 19, em 2008. Na época, eu trabalhava com meu tio numa fazenda no interior de Goiás. Uma área grande, com muita terra de plantação, especialmente milho e feijão. Era verão, época de colheita, e as chuvas tinham sido fortes naquele ano. Por causa disso, muitos funcionários não conseguiram chegar, e meu tio me pediu para ficar uns dias lá e ajudar. A fazenda era longe de tudo. O sinal de celular era quase inexistente, e a casa principal ficava a uns bons 3 quilômetros da estrada de terra mais próxima, só cercada de milharais por todos os lados. Foi lá que eu vi algo, ou alguém,
que até hoje eu não sei explicar. Tudo começou com um aviso simples. Meu tio, um sujeito bem pé no chão, me falou: se ouvir barulho vindo do milharal à noite, não entra. Eu ri. Achei que era piada, mas ele não riu de volta. Disse que, às vezes, moradores antigos da região falavam de um homem que aparecia no meio do milharal nas madrugadas. Alto, magro, imóvel, e que quem tentava se aproximar se perdia, mesmo que conhecesse a plantação. Achei tudo isso folclore de interior. História de fazendeiro solitário querendo assustar o sobrinho da cidade. Mas na terceira noite, eu ouvi. E tudo mudou. Era quase meia-noite. Eu estava deitado num colchão improvisado no chão do quarto de ferramentas, perto da casa principal. O vento balançava as janelas, e a plantação de milho fazia aquele som de folhas se arrastando, como sussurros. Até que ouvi algo diferente. Passos. Lentos, afundando na terra molhada. Não era animal, não era vento. Era alguém caminhando, entre as fileiras de milho. Levantei. Peguei a lanterna. Fui até a porta de madeira da varanda e a abri bem devagar. O ar estava parado. Nenhum som, além de um sapo distante e aquele barulho constante das folhas secas. Apontei a lanterna. Nada. Mas eu sabia que tinha algo ali. Eu sentia. A mesma sensação que se tem quando alguém te observa por trás. O peso no ar. A pressão nos ombros. Voltei para dentro, tranquei a porta e tentei dormir. Mas o som continuava. Como se alguém estivesse andando em círculos ao redor da casa, só do lado de fora do milharal. Passei a noite acordado. Na manhã seguinte, fui olhar. Pegadas fundas, humanas, indo e vindo em volta da casa. Falei com meu tio. Ele só olhou para mim e disse: "Você viu, né?" Respondi que não. Só ouvi. E ele, com a cara mais séria do mundo, falou: "Melhor assim." Mas eu não sosseguei. Queria saber o que era. Se alguém estava invadindo a fazenda ou se era só paranoia minha. Na noite seguinte, esperei. Fiquei na varanda, lanterna em mãos, celular sem sinal e o coração acelerado. Às 2h43 da manhã, lembro porque olhei no relógio a bateria pendurado na parede. Ouvi de novo. Os passos, mas dessa vez, mais próximos. E então, vi. Uma figura no meio do milharal. Estava de costas, parada, a uns 30 metros de distância. Era alta, muito alta. Mais de 2 metros, magra como um poste. Usava um chapéu velho, parecia de palha, e não se mexia. Apontei a lanterna. A luz bateu e a coisa virou o rosto. Mas não era um rosto comum. Não tinha traços. Só uma pele acinzentada, lisa, como um pano esticado sobre um crânio. Sem olhos, sem boca. Mesmo sem olhos, eu sabia que aquilo me via. Dei um passo para trás. A figura deu um passo para frente e desapareceu entre os pés de milho. Eu gritei. Saí correndo para dentro. Bati a porta. Tranquei. Permaneci acordado até o sol nascer, com a faca de cozinha nas mãos e o coração batendo no pescoço. Na manhã seguinte, meu tio já estava com o jipe ligado, me esperando com a mala pronta. Disse que era melhor eu voltar para a cidade, que aquele lugar não era mais para mim. Insisti em perguntar o que era aquilo. Ele só disse: "O milharal lembra. Tem coisa que brota da terra, mas não é planta." Voltei para Goiânia naquele dia. Nunca mais pisei naquela fazenda. Mas às vezes, quando tô em algum lugar muito silencioso, consigo ouvir o som das folhas secas se mexendo, como se alguém estivesse andando por perto. E toda vez que eu vejo uma plantação alta, sinto aquele olhar de novo, mesmo que não haja ninguém ali. Meu nome é Leandro. Tenho 41 anos hoje. Mas essa história aconteceu quando eu tinha 24. Na época, eu estava desempregado e aceitei um trabalho temporário como caseiro numa chácara afastada, no interior do Espírito Santo. O dono era um advogado que morava na capital e só aparecia lá de vez em quando com a família. O lugar era bem cuidado, mas isolado, rodeado por mata
e com um único vizinho a mais de 2 quilômetros de distância. O trabalho era simples: cuidar da casa, alimentar 2 cachorros, limpar o terreno e manter tudo em ordem. Em troca, eu podia morar lá, com comida e um salário razoável. A casa principal era antiga, construída de alvenaria e madeira, com varanda na frente, paredes amareladas pelo tempo e um cheiro constante de umidade. Havia um quarto que ficava sempre trancado, o tal quarto da tranca de ferro. Era o único cômodo da casa com uma porta diferente, de madeira pesada, escurecida pelo tempo, com uma tranca externa como se fosse feito para manter algo preso lá dentro e não impedir que alguém entrasse. Perguntei ao dono da chácara o que tinha lá dentro e ele só disse: velharias, coisa da minha bisavó, melhor não mexer. Eu não insisti, mas a porta me incomodava. Sempre que eu passava por ela, sentia um desconforto estranho, como se algo ali dentro me percebesse. Na terceira noite em que dormi na chácara, tive um sonho. Eu estava na sala da casa, mas tudo estava escuro. A porta do quarto trancado estava aberta, escancarada. E lá dentro havia uma mulher de costas, usando um vestido branco rasgado, os cabelos longos, desgrenhados. Ela murmurava alguma coisa em uma língua que eu não reconhecia. Quando me aproximei, ela virou o rosto, e onde devia haver um rosto, havia apenas uma massa escura, sem olhos, sem boca. Acordei com o coração acelerado, suando frio. Pensei que fosse só um pesadelo, causado pelo novo ambiente, até começar a ouvir os sussurros. Era sempre por volta das 3 da manhã. Uma voz baixa, abafada, como se viesse de trás da porta trancada. Palavras desconexas. Frases que pareciam vir de alguém conversando com si mesmo ou rezando em segredo. Mas não era só a voz. A tranca da porta rangia, sozinha, como se estivesse sendo forçada por dentro. Na quarta noite, resolvi gravar com o celular. Deixei o aparelho virado para a porta do quarto e fui dormir na sala. No dia seguinte, quando fui ouvir a gravação, havia barulho de passos, lentos, dentro do quarto, e uma risada, baixa, feminina, curtinha, como se quem estivesse lá soubesse que estava sendo ouvida. Contei para o caseiro da propriedade vizinha, um senhor de uns 60 anos chamado Tonico. Ele ficou sério, muito sério. Disse: "Você viu a porta com tranca de ferro, né? Aquilo era um quarto de quarentena." Quarentena? Antigamente, no tempo das febres, varíola, essas coisas. Quando alguém ficava muito doente, prendiam no quarto para não contaminar os outros. E alguém morreu lá? Tonico abaixou a cabeça. Mais de uma pessoa, a bisavó do dono e 2 filhas dela, disseram que enlouqueceram antes de morrer. Começaram a falar com as paredes, a gritar sozinhas. E ele deixa trancado até hoje. Porque teve gente que tentou abrir e não ficou bem depois. Na sexta noite, acordei com o som da porta batendo. Mas não só isso. A maçaneta estava girando, lentamente. Peguei o celular, tremendo, e comecei a filmar. A tranca de ferro se movia como se algo lá dentro a empurrasse. E então ouvi, claramente: "Abre." Era a mesma voz do sonho. Feminina, suave, mas desesperada, como uma criança tentando convencer alguém a deixá-la sair. Eu recuei, saí da casa. Fiquei a madrugada toda do lado de fora, enrolado num cobertor, sentado perto dos cachorros, que por sinal estavam inquietos. Rosnavam para a porta o tempo todo. No dia seguinte encontrei a tranca semiaberta e uma marca de mão no lado de dentro da porta, mas com os dedos virados para cima, como se a mão estivesse no teto. Aquilo me fez decidir ir embora. Avisei o dono, inventei uma desculpa e fui embora na mesma tarde. Ele não se surpreendeu. Apenas disse: "Quase ninguém fica lá por muito tempo. Hoje, mais de 15 anos depois, ainda tenho pesadelos com aquela porta. Nos sonhos ela está sempre entreaberta. E eu ouço a mesma voz repetindo: 'Você já me viu, agora me escuta, deixa eu sair.' Deixa eu sair, deixa eu sair."
E às vezes acordo com a sensação de que deixei algo entrar na minha casa. Algo que atravessou o tempo e que ainda procura alguém para brincar com ela.